Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição hoje é Só o Evangelho muda a cultura do mundo. O texto bíblico está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10, e diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no espírito, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor. Amados, para esta lição, nós temos um objetivo geral, que é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Nós temos também para essa lição os nossos objetivos específicos. Primeiro, definir cultura. Segundo, é descrever uma cultura dominada pela iniquidade. E por último, demonstrar que o Evangelho transforma a cultura. Pois bem, na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Isso tem que ficar muito claro. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque elas se acham contaminadas pelo pecado de Adão. O ser humano, queridos, foi atingido pelo pecado original. Por isso, suas ações carregam essa herança negativa. Em seguida, nós veremos que a cultura humana ela tornou-se abrigo natural, primeiro, do homicídio, segundo, do sexo depravado, e terceiro, da rebelião contra Deus. Mas tenho uma boa notícia nessa manhã, e a notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Eu disse o Evangelho de Cristo. Não me refiro a esse tipo de evangelho que está sendo pregado nos últimos dias, nos nossos dias. Os sermões têm o objetivo apenas de atender às necessidades das pessoas. Mas ao ler as palavras de Jesus, vejo que esse tipo de pregação não funciona. Não atende à obra genuína do Evangelho. Quanto a nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá. Por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas, ambos os reinos foram destruídos. Precisamos manter nossas prioridades como povo de Deus.
Deus. Os irmãos de Tessalônica, eles são exemplo para todos nós, por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Eu disse testemunhando. E sempre que se fala sobre testemunhar de Cristo, alguém pergunta, né? O que significa verdadeiramente testemunhar de Cristo? Deixa eu tentar, através de uma ilustração, responder essa pergunta. Imagina se algumas pessoas o abordassem na rua e dissesse que torce pelo Flamengo e insistisse que você se tornasse uma delas. Com certeza isso ia parecer um tanto estranho. Será que todo o entusiasmo e sinceridade delas em lhe falar sobre o bom desempenho do seu time no último campeonato o deixaria impressionado? Será que o fato de trajarem camisas com símbolos dos times despertaria em você o interesse de adotá-lo como seu time preferido de futebol? Muitos de nós, na verdade, ficariam irritados com essa atitude. E se isso acontecesse no Rio de Janeiro, provavelmente manifestaríamos alguma hostilidade, né, ao torcedor exaltado. Será que essa é a melhor maneira, irmãos, de testemunhar de Cristo? Sair pelas ruas com entusiasmo desenfreado e falar de Cristo para todos aqueles que encontrarmos? Temos de nos tornar veículos de propaganda com nossas roupas, carros, cobertos com dizeres sedutores, fotos, frases, anunciando suas qualidades? Devem as igrejas competir entre si para ver qual delas exibe a melhor e mais inteligente mensagem em sua fachada? Cara, me perdoa por ser incisivo, mas esse tipo de testemunho frequentemente causa mais males do que benefício. Técnicas de propaganda que satisfazem a natureza humana produzem resultados, mas gritar fogo em um ambiente fechado com muitas pessoas também, cara. Convencer pessoas a ingressarem em um rebanho tornou-se uma ciência e muitos ministérios estão tirando proveito disso. Agora, observe a palavra de Deus em Atos 1, versículo 8. Diz assim: e ser-me-eis testemunhas. Eu vou repetir. E ser-me-eis testemunhas. Essa afirmação não gera dúvida. Não depende de nenhum artifício humano. O Espírito Santo literalmente habita em todos os filhos da graça genuíno e ele é a testemunha de Jesus Cristo. Nós somos apenas os instrumentos. É exatamente por essa razão que todos os crentes são exortados a serem cheios do Espírito Santo. Quando uma vida é preenchida e controlada pelo Espírito, torna-se vazia de si mesmo e revela o poder sobrenatural que nós chamamos no grego de dunamis, de onde vem a palavra dinamite. E todos que tiverem contato com esse tremendo poder serão afetados com intensidade ou com a intensidade que Deus quer. Mesmo que nenhuma palavra seja dita, todo ser humano será atraído para o poder ou repelido por ele. Por isso que a Bíblia diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só de ver, meu irmão, só de ver. Atos capítulo 4, versículo 13. Então, testemunhar de Cristo envolve uma vida de obediência, amados, a Ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ou
366, no caso dos anos bissextos. E não se limita a encher o bolso com folhetos evangelísticos, portar uma Bíblia volumosa e incomodar as pessoas. Técnicas agressivas de venda produzem resultado, mas na verdade, raramente clientes satisfeitos, porque aqueles que cedem à pressão geralmente sabem que no fundo foram iludidos pelo vendedor. Muitas pessoas continuam a ser convertidas pela aplicação da pressão psicológica, né? Por meio de evangelismos competitivos, e embora alguns realmente revelem-se genuínos, a crise espiritual causada pela falsa maioria está contribuindo grandemente para a espiral descendente da cristandade. Pegar um peixe sem usar uma rede requer uma isca especial. É muito provável que peixes nobres sejam atraídos, ou seja, peixes nobres não sejam atraídos por miolo de pão, assim como também peixes não muito nobres não serão atraídos por iscas artificiais. Esta analogia se aplica no que se refere aos cristãos. Devemos viver de tal maneira a sermos boas iscas. O Espírito Santo manifesta sua influência sobrenatural aos outros por meio de nós, na proporção em que nos sujeitamos ou sujeitamos as nossas vidas a Ele. Testemunhar de Cristo implica falar sobre Ele a outras pessoas, mas com cuidado para não pôr a carroça na frente dos bois. Falar aos peixes a respeito da isca é algo absurdo, porque eles precisam vê-la antes de comer ou antes de morder. Por isso que a Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O primeiro tópico da nossa lição fala o que é cultura. Então veja, de acordo com as Escrituras, o ser humano ele foi criado para fazer e produzir a cultura a partir da criação divina. E nesse ponto nós veremos a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Então vamos começar pela definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver com o cultivo da terra e visando, é claro, a produção de alimentos. Gênesis 4:2 diz: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Depois passou a cultura a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e por aí vai. E o interessante é que semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Eclesiastes 1:13 diz: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos do homem para que nela os exercitar. Então, a cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Então vamos aí, a cultura dos gentios, por haverem perdido, o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia sido transmitida pelo patriarca Noé. Logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Paulo, falando aos Romanos capítulo 1, ele fala sobre isso. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Gênesis 11, versículo 6 diz: e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos tenham a mesma língua, isto é o que começam a fazer.
e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha aí, a soberba, pensando em coisas vãs. Aí se você for no Salmo 2, versículo 1, ele diz: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Aí nós temos a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta preposição, ou melhor, proposição. Salmo 24, 1. A terra é do Senhor. Haja vista que os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Levítico 23, 10 fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fazeis a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Amados, por isso, tudo quanto fizermos tem que ser aferido por este mandamento apostólico, qual? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele aproveita a ocasião desse discurso para estabelecer uma regra geral para a conduta dos cristãos e aplicá-la a este caso particular, a saber, que no comer e no beber e em tudo o que fizermos devemos ter como alvo a glória de Deus, em agradá-lo e honrá-lo. Este é o princípio fundamental da religiosidade prática. A grande finalidade de toda religião prática é dirigir-nos para onde são necessárias regras claras e particulares. Ou seja, nada deve ser feito contra a glória de Deus e contra o bem do nosso próximo. Aí o segundo tópico da nossa lição, ele fala a cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura. A partir da onde? Da criação divina. Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2 vai tratar deste assunto. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana põe-se contra o Senhor. Aí dentro desse ponto ele fala da cultura original, porque se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divindade. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Eclesiastes 7 fala justamente sobre isso. Então, dessa forma, surgiu o quê? A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema, amado. Gênesis 4. Gênesis 4, 23, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me
pisar. Na verdade, os heróis daquele tempo eram vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje, infelizmente, querido, nós vemos aqueles dias se replicarem em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto? O que falar da eutanásia? O que dizer, né, da cruel indiferença ao próximo? E aí nós temos a cultura também do erotismo, porque o erotismo também impregnou-se rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. E quem fala isso é Jesus, falando sobre o final dos tempos em Mateus 24, do 37 em diante. O que ele diz? E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja que a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se o quê? Cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, dessa nossa geração, que Deus tenha muita misericórdia, irmão. Outra coisa que surgiu, né, a partir da queda do homem foi a cultura do consumismo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, tanto quanto, né, o consumo desenfreado, nada ele difere da nossa. É muito parecido, impressionante, porque naquele tempo as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão o quê? Comer e beber. Comer e beber. Construir, comprar, vender. Irmão, a mesma história se repetindo. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo, como diz Isaías 55. E o engraçado é que para o capitalismo, né, neoliberal, a felicidade reside no hiperconsumo desenfreado. Só que o produto lançado hoje, amanhã, ele se torna ultrapassado. E quem espera ser visto como in e não out, tem a ocupação, tem a obrigação, né, de portar o que há de mais valioso no mercado, o que há de mais novo, o que há de mais avançado. E paradoxalmente essa ideia de felicidade, ela na verdade tem produzido a maior infelicidade, na medida em que suscita em pessoas consumistas o medo da pobreza, né? Da perda dos seus bens, o agudo senso competitivo, a ansiedade pelo futuro. E isso tem gerado patologias físicas e mentais, como úlcera, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Irmãos, o resultado de toda essa gastança, nós temos visto isso nos dias atuais, são famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Temos que ser providos e não pródigos. E o terceiro ponto fala sobre o evangelho que transforma, e graças a Deus por isso, irmãos. E nós precisamos responder a uma pergunta, né? É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Aí nós lembramos que Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: judaica, grega e romana. Que diz, 1 de João 19, 20,
E muitos dos judeus, João, leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Apesar de ter sido acolhido numa sociedade dominada por 3 culturas, todavia sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo e conduzindo-as a viver num só corpo, como Paulo fala aos Romanos capítulo 10. Por quê? Simples. O Evangelho de Jesus Cristo, que isso tem que ficar claro, ele transforma, irmão, a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu em Éfeso durante a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram os seus livros em público. Paulo chega naquele lugar, um lugar cheio de iniquidade, uma cultura toda perversa. Ele começa a anunciar o Evangelho, irmãos, e as pessoas começam a se converter. Atos 19 diz também: muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Isso foi o efeito do Evangelho. Diz o texto: feita a conta do seu preço, acharam que remontava a 50.000 peças de prata. Cara, se quisermos de fato transformar o nosso país, irmãos, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Atos 1:8, ser-me-eis testemunha, aquilo que eu disse no início, não por muito blá blá blá, mas pela vida, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida mergulhada nas Escrituras, um testemunho eficaz, verdadeiro, genuíno, irmão. Dessa forma, com certeza, muitas pessoas vão ser impactadas. Os crentes de Corinto é um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era a cidade mais promíscua do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio, amados. Apesar dos seus graves problemas, a igreja em Corinto tinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que os seus membros, antes escravizados por Satanás, agora eram chamados de santos em Jesus Cristo. Cara, eu quero concluir a lição dizendo o seguinte, meu irmão: se levarmos a sério a promessa de Atos dos Apóstolos 1:8 e ser-me-eis testemunhos, irmãos, viremos não apenas a influenciá-la, mas a convertê-las ou convertê-la em Jesus. Afinal, somente a Igreja de Cristo reúne as propriedades tão raras para abalar a estrutura deste mundo que jaz no maligno. Termino com Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas. Que Deus te abençoe.